Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis. Senhoras e senhores, bom dia. Estamos novamente na sua companhia, pedindo autorização para entrar nos seus lares, para levar o nosso programa Comunicando Espiritualidade. Um programa da Confraria da Comunicação, todos os domingos, 10 horas e 30 minutos, pela nossa Boa TV. E sempre, professor João Olimar, engenheiro Tiago, nos acompanham nessa jornada, ou nestas jornadas dominicais, onde buscamos abordar assuntos, temas importantes. Estamos procurando nesses programas, nesses últimos programas, abordar temas que estejam muito presentes no momento atual que a nossa sociedade está passando. Para o seu bom dia, professor. Bom dia a todos. Nós estamos um pouco pensativos, porque essa questão é uma das mais graves. O tema de hoje é um tema, ele é fantástico, mas é um dos mais graves, mais urgentes e mais difíceis de serem vivenciados. Eu gostaria, nesse bom dia, de dizer a todos que é um prazer imenso estar aqui. Muito obrigado por nos suportarem, por nos ouvirem, por nos darem este voto de confiança. E esperamos de todo o coração retribuí-lo com o nosso trabalho, o nosso esforço e o nosso melhor sentimento, o amor. Isso. Doutor Tiago, para o seu bom dia. Depois desse bom dia do professor Olimar, ficou complicado eu falar alguma coisa. Como é gratificante, né? Como é maravilhoso poder participar desse espaço e de poder participar nas casas dos nossos amigos, nossas amigas, e trazer um pouquinho desse carinho que Jesus nos deixou há muito tempo e que hoje a doutrina dos Espíritos nos coloca de uma forma muito mais clara, e o funcionamento dessa dinâmica do universo, essa energia de amor que Deus colocou para nós, esse presente, né, o nosso planeta maravilhoso, e que muitas vezes a gente não sabe dar o devido valor, mas que se a gente serenar a mente, acalmar e a gente olhar ao nosso redor, a gente ganhou um presente muito grande de Deus com esse planeta e essas pessoas maravilhosas que vão cruzando o nosso caminho e nos trazendo esses ensinamentos e trazendo um pouquinho desse amor que o professor Olimar abriu o programa hoje e transbordando esse amor para vocês em casa, esse sentimento que vai mudar o nosso planeta e vai com certeza nos levar para um mundo muito melhor. Um bom dia. Hoje, senhoras e senhores, companheiros, irmãos, amigos, hoje nós vamos tratar de um tema complicado. Perdão, professor. No Sermão da Montanha, Jesus lá diz assim, registrado por Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Opa! Vamos parar um pouquinho. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo que se eu fizer alguma coisa, eu vou receber isso. Então, se eu me olhar na frente de um espelho, o que eu vou ver? O espelho então devolve a imagem que eu mostro para ele? Sim. A vida também. A vida me devolve aquilo que para ela eu dou. Então, quando Jesus nos diz assim, bem-aventurados misericordiosos, porque obterão misericórdia, então, se eu for misericordioso, eu receberei misericórdia.
Ah, mas então São Francisco de Assis está certo na oração dele, quando lá no final ele diz assim, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo para esse mundo que despertamos para a vida eterna. Tá, ele está certo sim. Ah, mas então é isso que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser misericordioso? Isso. Mas o que é ser misericordioso? Ah, eis a questão. A misericórdia, diz Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, Bem-aventurados misericordiosos, diz: a misericórdia é o complemento da brandura. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Lá no Sermão da Montanha também. É o complemento. Ela consiste, diz ele, olha o conceito, ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Isto é ser misericordioso. Esquecer e perdoar as ofensas. Ah, mas eu não esqueço o que ela me fez. Eu não esqueço o que ele me fez. Meus irmãos, minhas irmãs, permitam que hoje o velho amigo aqui vos diga assim: depois de mais de 45 anos de trabalhos de intercâmbio com o plano espiritual, com os espíritos sofredores, aflitos e angustiados, nós já podemos dizer de cadeira: o perdão é não somente uma necessidade, o perdão é uma obrigação. Porque o que já vivenciamos, o que já aprendemos, o que já vimos nesse trabalho de intercâmbio e de comunicação com a dimensão espiritual, com estes irmãos sofridos, meus amigos, é muito grave. Porque são anos, séculos de perseguição, de ódio, atrapalhando a vida do outro, tentando inviabilizar a sua existência, o seu trabalho, o seu alimento, a sua relação familiar. A perseguição espiritual é algo extremamente grave. E hoje falo isso de cadeira. Eu não estou aqui falando porque fulano, beltrano ou ciclano disse. Eu estou falando isso porque eu aprendi isso com o dia a dia, com o contato com os espíritos, vendo dores, tentando amenizá-las, confortar sofrimentos. E, meus irmãos, isso é muito sério, é muito grave. Por isso a gravidade do tema que o professor também nos diz. Porque essa questão, bem-aventurados que são misericordiosos, ela ultrapassa os limites da nossa condição material. Então não há somente um efeito moral na prática do perdão. Ah, eu vou me libertar. Eu vou receber o perdão, já que eu dei o perdão. É o que Jesus nos ensina no Pai Nosso, né? Perdoa as nossas faltas, assim como, da mesma maneira que nós perdoamos as faltas alheias, né? As nossas ofensas, da mesma forma. Mas a questão é que há um efeito material no perdão. Me permitam dizer isso é um programa sobre espiritualidade. E nós não podemos nos abster dessa condição. E quando se fala em perdão, meus irmãos, nós não estamos falando somente numa prática prevista, prescrita e ensinada por Jesus. Mas nós estamos falando em consequências materiais muito sérias e muito graves, meus amigos. Nós tivemos a oportunidade, em determinado momento da nossa existência, em trabalhar nos hospitais psiquiátricos, em contato direto com doentes mentais. Muitos doentes mentais, de fato. Mas muitos obsidiados. A perseguição, o domínio que representa a obsessão. E por que da obsessão? Na maioria das vezes, faltou perdão. É urgente que você pare e que você pense nisso.
É urgente que você tome uma atitude, trate imediatamente de ir agora se reconciliar com o seu inimigo. Não perca mais tempo. Vá lá e explique para ele, a sós com ele, como diz Jesus, a sós. Explique para ele os seus motivos. Que você não teve a intenção de prejudicá-lo. Que você não teve a intenção de magoá-lo. Trate de se reconciliar o mais breve possível. Não deixe isso se prolongar. Não deixe passar para outra existência. Por favor. Eu lhes peço. Porque, senão, meus amigos, se não fizermos isso, seremos nós, nas casas espíritas, os perturbados, os desesperados, os enlouquecidos espíritos, se manifestando e pedindo uma oportunidade renovada. Esta é a força do perdão. Liberta, ampara, ilumina. Nós estamos já no final do nosso primeiro bloco, mas retornamos em seguida, continuando a falar sobre o perdão. Até já. Comunicando espiritualidade. Apoio cultural Sóster Imóveis. Estamos retornando com o nosso programa de hoje, tratando sobre talvez a tarefa mais difícil do ser humano. Porque somos crianças ainda, né, professor? Né, doutor Tiago? Com certeza. Estamos falando de perdão. É com o senhor agora, professor doutor Tiago. Eu vou trazer uma definição que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, capítulo 11, a questão 886, que fala, que é a pergunta, né? Kardec pergunta qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E os Espíritos respondem: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. E no nosso último programa a gente havia falado sobre a caridade, né? E eu acabei, por causa do tempo, a gente acabou não tocando nessa questão, mas o perdão também, né? Totalmente envolvido com o conceito da caridade. E mais ainda, né? Kardec coloca nos seus comentários lá que o amor e a caridade são complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que nos fosse feito. E esse eu acho que é o ponto principal do perdão, é de a gente se colocar no lugar da outra pessoa. A partir do momento em que a gente desenvolve os atributos, e o professor Olimar aqui nas nossas conversas fora da gravação colocou muito bem, é justamente isso. A partir do momento em que a gente se anula, a gente se coloca no lugar do outro. A partir do momento em que a nossa matéria, esse nosso corpinho, esse nosso sentimento de orgulho, de eu sou o cara, eu tenho estudos, eu sei o conhecimento, eu conheço tudo, e a gente consegue entender que a gente não conhece nada, e que a gente não é nada sem os espíritos, e que a gente faz parte de uma máquina que vai muito além da nossa percepção, e que a gente não é o juiz dessa máquina, a gente ainda não entende o procedimento, a gente não entende todo esse mecanismo. Isso está em Deus, né? O conceito de Deus é essa inteligência que criou todo esse mecanismo, todo esse fluxo energético do universo, toda essa máquina perfeita, né? Que os nossos amigos maçons colocam como o arquiteto do universo, e é justamente isso. Ele criou todos os pilares para que tudo se sustentasse. E a gente, como crianças teimosas e choronas, a gente fica tentando derrubar esses pilares para conseguir chegar aos nossos objetivos mesquinhos, às vezes, ou se mancomunar com os nossos prazeres carnais, ou com qualquer coisa que seja. Então, talvez um bom caminho para a gente conseguir chegar ao ponto de perdoar as pessoas seja justamente andar na linha do amor e da caridade
e da justiça, e entender que nós não somos juízes. Nós erramos também, assim como todos os nossos companheiros de jornada. A partir do momento em que a gente consegue ter esse entendimento de que todos são capazes de errar, fica muito mais fácil de perdoar. E uma proposta, né, que eu trouxe aqui, que eu tinha preparado do livro Medicina da Alma, do Robson Pinheiro, e que ele fala, e eu acho que é o ponto fundamental para a gente conseguir colocar o perdão no nosso dia a dia, né? O professor Olimar também tinha colocado brilhantemente, de que o perdão faça parte da nossa personalidade, de que isso esteja incrustado do nosso corpo físico, espiritual, no nosso espírito, na centelha, tudo isso integrado dentro da nossa personalidade, do nosso pensamento. Então a proposta do autoconhecimento é isso, é que o homem consiga mergulhar na sua própria intimidade, se autodescobrir. E aí quando a gente tem esse conhecimento dessa situação em que a gente se encontra, fica tudo muito mais fácil. A realidade da própria vida pode nos reeducar. Isso é um termo que está muito forte hoje, e que eu acho que também é o papel fundamental do Espiritismo, de que a gente consiga fazer a tal da reforma íntima. É mudar a maneira como a gente enxerga o mundo. É enxergar nas pessoas que nos ofendem uma lição, e que talvez nós tenhamos feito muito pior em outras vidas. Talvez isso seja um reflexo dos nossos erros do passado. Né? André Luiz, ele coloca em todas as obras, desde Nosso Lar até o E a Vida Continua, quais são as temáticas principais. São sempre esses resgates. As pessoas que entram no mesmo núcleo familiar, as pessoas que nos incomodam, e que, na verdade, elas estão nos incomodando porque a gente fazia isso. E agora elas não têm o entendimento do mundo espiritual e elas não têm essa compreensão. Logo, elas se sentem incomodadas e elas vão fazer as atitudes que elas acham por bem. Isso é o livre-arbítrio. Elas não são obrigadas a nos amar o tempo todo. Elas não são obrigadas a nos aceitar como a gente é. Então, a responsabilidade é de quem sabe, quem tem o conhecimento, quem leu a letra, quem colocou para dentro do seu coração, não pode deixar de perdoar. Ele se coloca na obrigação de se reconciliar. Isso que o professor tinha colocado no outro bloco. Procura essa pessoa agora. Essa é a hora. A encarnação, nosso corpo físico é a armadura de trabalho. E o nosso trabalho hoje é conseguir entender que o universo todo é um só. Isso, a ciência cada vez mais chega perto desse conceito. Esse fluido cósmico universal transformado no Tiago, no professor Olimar, no Azambuja, é fluido cósmico universal. Tudo é Deus. Deus em tudo. Então, o que falta é harmonizar. Esse fluido cósmico tem que entrar em sintonia para que o mundo melhore, para que as pessoas sejam mais felizes, para que a gente tenha menos depressão. Porque quando a gente não perdoa, a gente está se envenenando. A gente está trazendo para dentro do nosso corpo físico as doenças, o câncer, o derrame, todas essas doenças modernas hoje que matam aos milhares, aos milhões, são reflexo dessa nossa falta de entendimento do mecanismo. As doenças são todos esses vícios que a gente carrega e que a gente não consegue se libertar. E esses vícios, para as pessoas sensitivas, as pessoas que têm a clarividência, elas vão enxergar no corpo espiritual pontos negros. Esses sentimentos transformam o nosso perispírito numa coisa escura, suja. E aí a gente começa a ter o reflexo desse ponto escuro, ele vai para o corpo físico. Não pensem vocês que as doenças são criação a teoria da conspiração. A gente não inventou as doenças. As doenças são um reflexo do nosso problema espiritual. E esse livro eu recomendo a todos que leiam. Medicina da Alma, ele fala sobre todos esses aspectos de quando a gente consegue perdoar as pessoas, a nossa saúde melhora, os nossos sentimentos, quando eles são trabalhados de uma forma adequada, tudo na nossa vida melhora. Então, fica o convite aos nossos amigos em casa, perdoem, aceitem as pessoas, tenham mais misericórdia, que o professor colocou no primeiro bloco. Sejam misericordiosos, que vocês vão receber de volta das pessoas que talvez não entendam o que vocês estão falando, ou o que vocês sentem,
e aí todo mundo começa a se harmonizar. Dentro das casas, dentro das comunidades, dentro do ambiente de trabalho, tudo melhora. E a gente vai ter uma vida feliz, que é o objetivo, né, o programa que fala sobre espiritualidade. O objetivo principal é que a gente veio para ser encarnado e ser feliz. A gente não veio aqui para sofrer. Então, cabe a cada um trilhar esse caminho da espiritualidade, de se conhecer e cada vez mais conhecer as pessoas que nos cercam e nos conectarmos e transformarmos esse universo num lugar agradável para todos. Esse é o objetivo. Hoje nós estamos falando sobre perdão, que é, pelo que ouvimos dos nossos dois amigos aqui, o grande remédio para as doenças da alma. É isso, professor? Com certeza. Agora, qual é a dosagem? Quando a gente analisa essa questão, eu não posso ficar longe do ensino do Mestre Jesus. Nós não podemos, me perdoe. E ele diz assim: se contra vós pecou o vosso irmão, ide em particular fazer-lhe sentir a falta. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro se aproxima dele e pergunta assim: mestre, quantas vezes deverei perdoar ao meu irmão quando houver pecado contra mim? Por isso eu estava brincando com a dosagem. Jesus: será até 7 vezes? Ainda pergunta Pedro. Jesus diz assim: não vos digo, Pedro, que perdoeis até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Sempre. Perdoa sempre. Assim como ele, Jesus, fez diante daquela mulher adúltera que foi levada a ele em praça pública e diz: mestre, essa mulher pecou. Moisés na lei manda que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Disse nada. Continuou escrevendo na terra. E eles insistiram. E Jesus diz assim: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ah, meu Deus. Aí está a dose, né, professor? Aí está a dosagem do perdão. Autoridade moral para a gente fazer isso. É. Quem é que pode atirar a primeira pedra? Quem de nós? Nenhum de nós. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Estamos já chegando ao final do nosso programa. Nosso amigo, irmão, companheiro, diretor está nos apontando os dedos que faltam quantos minutos? 3 minutos. Então, para as suas despedidas. Eu gostaria de convocar a todos para que cada vez mais procurem esse conhecimento, né? O nosso tempo é muito curto para falar tudo o que a gente gostaria de falar a respeito de todos os assuntos, enfim, mas que cada vez mais a gente consiga ampliar nossa consciência, e uma das melhores maneiras de se fazer isso, né, de nos iluminarmos, de nos conectarmos ao mundo espiritual, é através da leitura das obras, né, as obras básicas, Kardec, as obras de Chico Xavier. E hoje a gente tem essa bênção da internet, de ter muito material disponível para todas as nossas dúvidas, claro, com o filtro do bom senso sempre ligado, mas como eu sou da área da ciência, eu sempre fui um verdadeiro obstinado na leitura. Eu sou apaixonado pelos livros, então eu recomendo a todos, procurem esse conhecimento, e a partir do momento em que vocês começarem a se iluminar, vocês vão entender que não existe outra maneira de viver em paz consigo próprio que não seja perdoando as pessoas que nos agridem, as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos maltratam. E podem ter certeza que essas pessoas só fazem isso, não é por maldade, não, é por ignorância, é por desconhecimento do mecanismo, do funcionamento do universo. Quando a gente começa a entender como funciona a máquina que esse arquiteto maravilhoso criou para nós, a gente começa a entender que tem que se perdoar, que a gente tem que se amar, que a gente cada vez mais
desenvolver o sentimento do amor e da caridade, e o perdão é o caminho natural para que isso aconteça. Um bom dia. Professor, para suas despedidas hoje, nesse domingo. Sabe lá Deus. Sabe lá Não. Deus. Eu vou me servir de Paulo, o apóstolo, numa mensagem psicografada em Leão, 1861, onde ele diz assim: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, diz ele, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Porquanto se fordes duros, inflexíveis, exigentes, se usardes de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça que cada dia tendes necessidade de indulgência? Aquele que diz nunca perdoarei pronuncia a sua condenação. Quem sabe, aliás, se a gente descendo no fundo do poço não identificasse lá que nós fomos o agressor, que nós fomos responsáveis pela primeira alfinetada que vai terminar numa ruptura. Meus amigos, isso é uma lição de Paulo que eu entendo que é uma lição de sabedoria. Perdoemos, meus amigos. É necessário. E volto a dizer, é urgente. Um bom dia a todos, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência. E permaneçam na paz do Senhor. Bom dia, até o próximo domingo. Comunicando Espiritualidade. Apoio Cultural Soster Imóveis.